Curiosidade, curiosidade, teoria, teoria da Bíblia Sagrada, das passagens na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é tão forte o que está escrito nela, né? As coisas estão tão interligadas. A palavra de Deus também se renova a cada manhã, nunca vai ser igual, nunca vai ser a mesma pregação, nunca vai ser o mesmo ensinamento. Às vezes Deus está me usando aqui de uma forma, aí nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo, Deus está dando outra inspiração para outra pessoa, enfim, né? Mas Deus é bom e Ele sabe o que faz. Vamos para uma curiosidade da Bíblia. Eu acho que assim como eu, vocês também, irmãos em Cristo Jesus, todos aí que estão vendo, assistindo esse vídeo, muito bem-vindo. Muito bem-vindo você homem, você mulher, você jovem, independente de quem quer que você seja, independente da religião. Eu não vim aqui falar de placa de igreja, eu vim falar de Jesus, da palavra de Deus, que eu muito amo. E vim passar essa mensagem, esse ensinamento, essa teoria, essa curiosidade para a vida de vocês. Então, olha, se você sentir no seu coração, envie esse vídeo para alguém ou outros vídeos aí do meu canal, para que você possa também, assim como eu, estar abençoando a vida das pessoas, levando mensagens, conselhos, fé, mensagem de fé, de cura, de libertação na palavra de Deus. Né? Se você sentir no seu coração, compartilhe com o seu próximo também. Deixe que Deus possa tocar no coração dele ou dela e fazer a transformação assim como fez na minha e na sua vida. Amém? Então vamos para uma curiosidade da Bíblia aqui. Eu vou tentar resumir porque é muita coisa para falar, mas eu jamais vou falar algo que não está na Bíblia. Eu jamais vou dizer algo que eu não sei, que eu não tenho certeza. Eu não vou afirmar algo que não está na Bíblia. Então, a única coisa que eu posso fazer é conjecturar, é teorizar, conjecturar com base na palavra. Conjecturar é dar hipótese, fazer suposições de algo que eu não tenho detalhe. Está na Bíblia, mas não tenho detalhe de como aconteceu detalhe por detalhe. Então eu posso dar hipóteses, suposições com base no que o texto diz. Não o que eu acho, o que eu penso, o meu achismo, mas sim o que a palavra de Deus diz. Que Deus pensa o que Ele acha e não podemos fugir disso, não podemos distorcer a palavra de Deus, né? Então vamos para essa curiosidade. Então muito bem-vindo você homem, você jovem, você mulher. Olha só, eu acho que assim como eu, muitos se perguntaram o que Jesus escreveu na areia. Provavelmente muitos que estão aqui lembram do que Jesus ou já fizeram essa pergunta. É claro que a mensagem é outra. Esse vídeo aqui não é uma pregação, não é uma inspiração. Vamos se dizer que tem um pouco de inspiração, mas é um vídeo de curiosidade. Eu não vou afirmar algo que eu não tenho certeza ou que a palavra de Deus não diz. Se ela diz, ok, é assim. Se ela não diz, ok, não é assim, entendeu? É mais um vídeo de teorizando curiosidade para mostrar para vocês também, né? Olha só essa teoria, essa curiosidade. Por que eu vou dizer que é teoria minha? Minha com base nesses textos. Por quê? Porque eu não posso afirmar algo que eu não tenho certeza, eu não posso afirmar algo que não está aqui na Bíblia Sagrada. Então isso é muito importante. Então olha só, é uma curiosidade do que pode ser que estava escrito na areia. É claro que isso não vai interferir na nossa salvação, mas é bom a gente se aprofundar, meditar na palavra de Deus e tal, essas coisas. Faz bem, edifica. Então, muitos já se perguntaram, né? O que poderia estar escrito que Jesus tinha escrito no chão, na areia, quando escribas, fariseus, quando eles levaram a mulher adúltera até Jesus, lá no livro de João capítulo 8, você vai ver essa passagem, ó, João capítulo 8, versículo 8 e 9. E tornando-os a inclinar-se, escrevia na areia. Porém ouviram eles isto e
acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu li João capítulo 8, versículo 8 e 9. Eu vou resumir esse texto para que não fique tão longo esse vídeo. Nessa passagem, muitos devem saber, outros não, que levaram uma mulher que foi pega no ato de adultério até Jesus. Vou resumir. E na antiga lei, na lei de Moisés, para quem não sabe, assim como estes homens levaram a mulher adúltera até Jesus, no sentido, achando eles que Jesus iria acusar essa mulher, só que na antiga lei de Moisés, dizia que aquele homem ou mulher, adúltero ou adúltera, na antiga lei, na lei de Moisés, deveria ser apedrejado ou apedrejada até a morte. Levar até Jesus na intenção que Jesus iria condenar aquela mulher, iria acusar. E Jesus disse o quê? Aqueles homens que levaram essa mulher até Jesus, essa mulher adúltera que foi pega no ato de adultério, adulterando. E Jesus ele disse o seguinte àqueles homens que levaram essa mulher adúltera até Jesus. E Jesus disse o seguinte: aquele que dentre vós está sem pecado ou nunca pecou, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Foi o que Jesus disse. Eu estou resumindo, eu não estou lendo o capítulo inteiro, mas estou resumindo para que você possa entender. Foi isso que Jesus disse quando estes fariseus levaram essa mulher adúltera até Jesus. Olha só, a curiosidade é o que Jesus escreveu na areia. Muitos já se perguntaram isso, assim como eu. Então, eu vou teorizar, lembre bem, eu não estou afirmando, é uma teoria com base nos versículos bíblicos, nos textos bíblicos. E a Bíblia de Deus, ela está muito interligada. Então, só que antes de chegar nesse ato da mulher adúltera, vamos se dizer assim, um dia antes de acontecer isso, desses fariseus levarem essa mulher, eu estou resumindo de uma forma bem simples para que você possa entender essa curiosidade, olha só, essa teoria. Só que antes de acontecer isso, de essa mulher adúltera ser apanhada no ato de adultério e ser levada até Jesus, antes de acontecer isso, se você for lá no livro de João, capítulo 7, você vai ver, mais ou menos ali, lá no versículo 37 e 38 de João, capítulo 7, eu vou resumir essa mensagem. Estava havendo uma festa, né, no último dia da festa, a festa do tabernáculo, a festa no templo. Eu estou falando de uma maneira bem simples para que todo mundo possa entender. E nessa festa, judeus, eles levavam água, vamos se dizer assim, na mente deles, no coração deles. Eu estou falando de uma maneira bem simples para que você possa entender. Eles levavam até o templo, até o tabernáculo, né? Jesus ensinava. E essa água até lá, na intenção de que nesse ato, levar essa água nesse dia, no último dia da festa, tal, para o tabernáculo, a festa do tabernáculo, tal, na intenção de que o poder, a glória de Deus iria descer em um desses atos, né? Em um desses atos de levar água até o templo, tal, resumindo de uma forma mais simples, eu estou conjecturando aqui. Jesus vendo isso, né? Vamos dar hipóteses aqui, suposições. Jesus vendo isso, olha o que diz aqui em João 7, João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de seu ventre. Olha o que Jesus diz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de seu ventre. O que podemos dizer aqui? Que quando Jesus viu aqueles homens, aquelas pessoas levando água para o tabernáculo, para o templo, Jesus foi lá. Olha o que ele falou no versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. João, capítulo 7,
versículo 38. Eu li o 37 e o 38. Por isso que eu disse teorizar, conjecturar, dar hipóteses, suposições. Então, voltando lá para João, capítulo 8, na passagem da mulher adúltera e tal, vamos se dizer que aqueles escribas, aqueles fariseus, vamos se dizer assim, aqueles fariseus que levaram essa mulher até Jesus, eles queriam ter uma prova, algo para acusar a Jesus. Por quê? Porque certamente se Jesus fosse acusado ali, Jesus naquele momento ali que eles levaram a mulher tal, adúltera, Jesus seria preso pelos romanos, pelo Império Romano. Mas ainda não era chegada a hora, você não está entendendo, não era chegada a hora de Jesus. Eles estavam tentando acusar a Jesus, tem uma prova para acusar a Jesus. Vamos se dizer que eles ficaram revoltados pelo que Jesus tinha dito. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Calma, que a gente vai chegar lá no que poderia estar escrito na areia, o que ele estava escrevendo na areia. É só uma teoria, veja bem, eu não estou afirmando teoria com bases bíblicas, entendeu? É algo que eu estou se aprofundando um pouco aqui com vocês, tá? Então vamos se dizer que eles ficaram revoltados, aqueles fariseus, porque Jesus disse isso, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Por isso que eles estavam procurando algo para acusar Jesus, para que ele fosse preso naquele momento. Mas ainda não era chegada a hora. Olha porque eu disse que a Bíblia é algo interessante, algo muito profundo e as coisas estão interligadas. Se a gente fosse aprofundar e buscar, a gente adquire conhecimento, a gente cresce espiritualmente. Ela nos ensina, ela é demais, é forte, a palavra de Deus. Então, vamos lá em Jeremias agora, capítulo 17. Eu achei muito interessante isso. Olha, Jeremias capítulo 17, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixarem serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Isso é muito interessante, é muito forte. Por que eu disse teorizar? Porque eu disse uma curiosidade, assim como está aí no título, na descrição desse vídeo. Por quê? Justamente por isso, a teoria, eu não posso afirmar o que eu não sei que é uma verdade, o que eu não tenho certeza, o que a palavra de Deus não diz. Que não tem os detalhes, porque em lugar nenhum está escrito, em lugar nenhum na Bíblia menciona, escrito assim, Jesus escreveu na areia, vamos se dizer assim com essas palavras, tal, tal, tal e tal. Não tem lugar nenhum que comprove isso, que possa dizer o que ele escreveu na areia, na terra. Mas se você tiver outras teorias, se você tiver outros pensamentos do que ele pode ter escrito, você comente, meus amados aí, comente aí, irmão. Você que está vendo, assistindo esse vídeo, comente assim para a gente interagir. Se você tem outra teoria, se você tem outro pensamento do que Jesus escreveu na areia, você comente aí, é bom para a gente interagir, conversar, né? Para dar mais inspiração para outros vídeos. Então é bênção isso, entendeu? Por isso que eu falei, uma teoria, uma curiosidade. Então, olha só que forte, por isso que eu falei que a Bíblia é muito interligada, as coisas que tem nela é muito complexas, assim, muito profunda, muito edificante, sabe? Então lá em Jeremias capítulo 17, no versículo 13, vai dizer, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Aí você para e pensa, para pensar. Os fariseus levaram aquela mulher até Jesus, na intenção que Jesus fosse acusar ela, tal, para que ele fosse preso, tivessem prova de alguma coisa para acusar Jesus. Jesus, olha,
Um detalhe aqui, o ato mais importante, como eu disse aqui não é uma pregação, é mais uma curiosidade, uma teoria, né? O ato mais importante dessa passagem, a coisa mais importante não é o que está escrito na areia, isso é só um detalhe, mas sim o ato que Jesus fez, o perdão. Muitos esperavam que ele fosse criticar, condenar aquela mulher, mas Jesus fez o quê? Perdoou aquela mulher. Jesus disse, vai e não peques mais. Mas eles não estavam esperando isso, eles achavam que Jesus ia condenar aquela mulher. Mas toda pessoa que vai até ele, se arrepende de coração, pede perdão pelos seus pecados, seus atos, e procura melhorar e não errar mais, ele vai perdoar. Porque ele sabe a intenção do seu coração. Então esse é o ato mais importante. Mas o detalhe do que poderia estar escrito na areia, pare para refletir, é isso. É uma teoria, uma curiosidade. Poderia ser justamente essa profecia de Jeremias, ela ser cumprida. Então aqueles fariseus, aqueles ficaram meio assim, peraí, vamos se dizer que eles ficaram meio revoltados, porque quando levaram para acusar a mulher, Jesus, inclinando-se na areia, tornava a escrever, assim como diz lá em João 8, essa passagem, ele tornava a escrever, e eles dizendo, mestre, pois tu o que dizes? Na antiga lei manda Moisés que a adúltera que for pega adulterando tem que ser apedrejado até a morte. Aí Jesus agachou, ficou escrevendo na areia, tal. Resumindo de uma forma mais simples. E lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, vai dizer que no último dia, o dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Aí lá profecias de Jeremias, capítulo 17, versículo 13, vai dizer, Senhor, esperança do nosso santuário. Desculpe, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Em outras palavras, a curiosidade, a teoria a respeito desses textos e desse vídeo, dessa mensagem, desse ensinamento, dessa curiosidade, dessa teoria que eu estava falando, é o que poderia estar escrito, que Jesus estava escrevendo. Veja bem, eu não estou afirmando, é uma teoria do que talvez poderia, entendeu? Não tome isso como uma verdade que eu estou falando, é mais um vídeo de ensinamento, de curiosidade, entendeu? Eu jamais vou afirmar algo que eu não tenho certeza ou que a palavra de Deus não diz. Mas veja só, o que poderia estar escrito na areia que Jesus estava escrevendo é o seguinte. É isso que ele disse aqui, escrevendo, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandona o Senhor, a fonte das águas vivas. Então, naquele ato, aqueles fariseus, quando eles estavam tentando acusar a Jesus, quando eles estavam tentando fazer com que Jesus acusasse aquela mulher, condenasse, Jesus estava escrevendo ali, ó a teoria, a curiosidade. Jesus estava escrevendo o nome daqueles escribas, daqueles fariseus. Em outras palavras, Jesus estava escrevendo o nome daqueles fariseus na areia. Porque, como diz na profecia de Jeremias capítulo 17, porque abandona, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então, a teoria, uma das teorias, a curiosidade é essa, do que talvez, veja bem, não é uma afirmação, do que talvez Jesus poderia estar escrevendo na areia. O nome daquelas pessoas que estavam querendo acusar aquela mulher no chão. Ele estava escrevendo sobre a areia. Por quê? Aqueles que se apartam, porque os que se apartam de mim, os que se apartam do Senhor, de Deus, os que praticam a iniquidade, os que são blasfemos, os que se desviam da vontade de Deus, dos caminhos de Deus. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor,
a fonte das águas vivas. Jesus, inclinando-se, tornava a escrever na terra. Em outras palavras, o que poderia ser que Jesus estava escrevendo, o que poderia era o nome daquelas pessoas na areia, o nome daqueles fariseus. Era o que poderia Jesus estar escrevendo ali na areia. Olha que forte. Olha como a palavra de Deus ela nos dá muita inspiração. Veja bem, não estou afirmando, é uma teoria, uma curiosidade do que pode ser. Você consegue compreender? É claro que isso não vai interferir na tua salvação, mas é mais uma curiosidade, um ensinamento da palavra de Deus para você ver. Tentaram acusar Jesus, arrumar algo para que ele fosse preso ali. Aí você vai, João 8, aí você vai em João 7, aí você vai lá em Jeremias 17, aí fala isso, que os que se apartam do Senhor, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. O Senhor é a fonte das águas vivas. Jesus disse lá em João 7, que quem crê nele, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Você consegue compreender? Então a teoria, a curiosidade é o que poderia Jesus estar escrevendo na terra, na areia, era justamente o nome daquelas pessoas que estavam tentando acusar aquela mulher, estavam tentando arrumar uma prova para condenar Jesus para que ele fosse preso. Olha que curiosidade, olha que algo interessante, né? A palavra de Deus é muito, muito profunda. As coisas estão muito interligadas assim, então e possamos ver você cada dia mais na nossa vida se aprofundar em ter o conhecimento da palavra de Deus, em aprender o que Deus nos ensina, o que a palavra dele nos ensina, o que ele nos direciona a fazer. Então, meus amados, fica com essa mensagem, essa curiosidade, essa teoria aí sobre o que poderia Jesus ter escrito, que poderia ser que ele tivesse escrito ali na areia o nome daquelas pessoas que estavam tentando acusar aquela mulher, para que ela fosse apedrejada até a morte. Isso é muito forte, é muito profundo. Então, Deus abençoe grandemente sua vida, seus sonhos, seus planos, seus propósitos. E fica todo mundo na paz.